Um século de história. A revista do Tribunal Superior do Trabalho se tornou centenária e é referência de conteúdo jurídico de qualidade. Criada em 1925, ainda com o nome de Revista do Conselho Nacional do Trabalho, a publicação traz artigos doutrinários nacionais e internacionais. Juristas, acadêmicos e outros autores renomados já contribuíram com o periódico, que segue em constante evolução. É o que você vai ver em reportagem especial no programa de hoje. E ainda, TV Guararapes é condenada por submeter equipe a horas extras em excesso. Motorista que cumpria jornada de até 21 horas vai ser indenizado por dano existencial. Bancário não consegue reverter demissão por justa causa após desviar dinheiro de clientes. A TV Guararapes de Recife, em Pernambuco, foi condenada por dano moral coletivo após submeter jornalistas e demais empregados a horas extras em excesso. Para a seção 1 de dissídios individuais do TST, a empresa colocou em risco a saúde dos trabalhadores. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Segundo o MPT, havia excesso de horas extras, ausência de descanso entre jornadas e desrespeito ao repouso semanal. A empresa alegou que pagava as horas a mais e que esse período era realizado de forma excepcional, principalmente por causa da migração do sinal analógico para o digital. O juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da legislação com controle de jornada e prestação máxima de 2 horas extras diárias. Também estipulou o pagamento de horas extras no percentual de 50%, além de concessão de intervalo interjornada e de descanso semanal remunerado após o 6º dia de trabalho consecutivo. No caso de descumprimento das obrigações, a empresa estaria sujeita a multa de R$ 5.000 por empregado prejudicado. Além disso, a TV Guararapes foi condenada a pagar indenização por dano moral coletivo de R$ 30.000. O TRT da 6ª Região, em Pernambuco, manteve as condenações. A decisão regional destacou que, ainda que todas as horas extras tenham sido pagas, a extrapolação dos limites de jornada pode gerar aumento do risco de acidentes e de doenças ocupacionais. Por isso, o TRT assinalou que o pagamento das horas extras não deve ser a regra, mas uma compensação pelo exercício excepcional do trabalho. O caso foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Ao analisar recurso da empresa, a 8ª turma, por maioria, entendeu que, apesar do descumprimento da legislação trabalhista, não houve dano moral coletivo. O entendimento foi que seria necessária a comprovação de prejuízo direto à qualidade de vida dos empregados. O MPT entrou com embargos de declaração. Sustentou que a decisão contrariava a jurisprudência predominante da Corte. Para o relator do recurso na SDI-1, ministro Alexandre Ramos, as irregularidades da empresa configuram, sim, dano moral coletivo, pois afetam valores e interesses difusos da sociedade. O ministro destacou ainda que, para a configuração do dano moral, é exigido apenas a prova dos fatos que deram ensejo ao pedido de indenização. Com esse entendimento, a SDI-1 restabeleceu a sentença que condenou a emissora ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A decisão foi unânime. E da SDI-1 vamos para a seção 2 de dissídios individuais, que reconheceu o direito à estabilidade no emprego de uma assistente administrativa. Ela foi dispensada grávida ao fim do contrato de aprendizagem. Para o colegiado, a proteção contra a dispensa arbitrária da gestante independe da modalidade de contrato. A assistente disse na ação que trabalhou como jovem aprendiz em uma fábrica de embalagens por 1 ano e 4 meses e que só descobriu a gravidez ao final do contrato. Segundo ela, a empresa a orientou a permanecer em casa devido à pandemia de Covid-19. Mas, uma semana depois, foi informada de que a contratação não seria prorrogada. Por isso, decidiu entrar na justiça com um pedido de indenização.
Ao avaliar o caso, em 2022, o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no Rio Grande do Norte, entendeu que contratos por prazo determinado não garantem a estabilidade da gestante. Porém, 2 anos depois dessa decisão, a assistente entrou com ação rescisória, alegando violação de direitos constitucionais relacionados à maternidade, à infância e à dignidade humana. O TRT rejeitou novamente o pedido, levando a jovem a recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais, na planilha da relatora ministra Morgana Richa. A ministra entendeu que a decisão do TRT desrespeitou o ato das disposições constitucionais transitórias, que garante às trabalhadoras gestantes o direito de não ser dispensada sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Pela garantia constitucional, se a empregada descobrir que já estava grávida no momento da demissão, ela pode pedir reintegração ao emprego ou indenização correspondente a todo o período de estabilidade. A relatora observou que o texto não faz nenhuma distinção entre contratos por prazo determinado e indeterminado. A ministra Morgana Richa ainda destacou que o Supremo Tribunal Federal, no tema 497 de repercussão geral, firmou a tese de que o direito à estabilidade exige somente que a gravidez seja anterior à dispensa sem justa causa. Os demais ministros da SDI 2 acompanharam o voto. E ainda falando sobre direitos relacionados à maternidade, gestantes, lactantes e puérperas agora têm preferência em processos na Justiça do Trabalho. A medida busca garantir o acesso à justiça e à prestação jurisdicional em prazo razoável, conforme resolução aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A partir da norma, cabe ao juízo analisar nos casos concretos a pertinência da prioridade. Para mais informações, acesse o nosso site tst.jus.br. Depois do intervalo, 10 horas na estrada todos os dias, folgas apenas quinzenais. Um caminhoneiro que chegou a trabalhar até 21 horas seguidas ao volante obteve direito à reparação por dano existencial. Para a terceira turma do TST, a jornada exaustiva comprometeu a vida pessoal do trabalhador e ainda colocou outros motoristas em risco. Já já os detalhes dessa decisão. A terceira turma do TST manteve o direito de um caminhoneiro de receber indenização por dano existencial. Segundo o processo, ele chegou a trabalhar até 21 horas no mesmo dia. O motorista, contratado pelo frigorífico JBS, afirmou que não tinha tempo livre e que o excesso de trabalho representava risco à própria vida e a de quem trafegava nas estradas. A repórter Renata Gorga tem mais informações sobre esse caso pra gente. Oi, Renata. Oi, Luana. Oi, Anderson. O caminhoneiro afirmou que tinha uma jornada exaustiva, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite. Portanto, 16 horas diárias de trabalho. O motorista de Lins, São Paulo, relatou ainda que, em alguns dias, chegou a cumprir 21 horas de expediente. As folgas, segundo o empregado, eram 2 por mês, cada uma de 24 horas. O trabalhador também disse que não conseguia desfrutar de tempo livre com a família e os amigos, nem fazer uma atividade esportiva. Ele entrou com ação trabalhista pedindo indenização por dano existencial. Em defesa, a empregadora argumentou que o ônus da prova era do profissional, ou seja, que caberia ao caminhoneiro provar que havia tido prejuízo existencial. Para o frigorífico, também não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano que o motorista alegou ter sofrido. A JBS apontou ainda que, caso ficasse comprovada a exigência de jornada exaustiva, esse fato por si só não seria o suficiente para se chegar à conclusão de que o empregado sofreu danos nas esferas social, familiar e pessoal. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, São Paulo, manteve a sentença de primeiro grau, que condenou a empresa a indenizar o trabalhador. Mas o TRT aumentou o valor da indenização de R$ 5.000 para R$ 12.000. A empregadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Alberto Balazeiro, da terceira turma, pontuou a excepcionalidade do caso
e frisou que a atividade profissional é um ponto-chave na análise da jornada exercida. Aquela ideia que dano existencial é vida de relação e planos futuros, as duas coisas estão atingidas, porque a vida de relação, a pessoa acima de 10 horas não consegue nem pegar, porque se ele pegar no telefone para atender uma pessoa, ele está nos colocando em risco, não apenas a ele. O ministro Lélio Bentes Corrêa concordou com o relator. Os cartões de ponto, examinados ali por amostragem, corroboram a jornada declinada na petição inicial, que, segundo o Tribunal Regional, era uma jornada superior a 10 horas. Semanas em que houve trabalho sem o descanso do domingo. O entendimento também foi seguido pelo ministro José Roberto Pimenta. É gritante a violação às próprias normas constitucionais que asseguram a dignidade do trabalhador e um meio ambiente de trabalho seguro, porque isso afeta a saúde. Não há como conhecer do recurso de revista do reclamante. Por unanimidade, a terceira turma manteve a condenação da empresa a indenizar o caminhoneiro por dano existencial. Ainda cabe recurso. Volto com vocês, Luana e Anderson. Obrigado, Renata. Obrigada, Renata. E olha só esse caso, um agente de socialização acusado de facilitar a entrada de celular em uma prisão no Amazonas conseguiu reverter a demissão por justa causa e deve ser indenizado. A oitava turma do TST levou em conta que não houve processo administrativo nem comprovação de ato de improbidade. Quem conta essa história pra gente é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Olá, Anderson e Luana. O agente foi contratado por uma empresa de gestão de atividades prisionais e 2 anos após iniciar as atividades, foi transferido para o complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, em Manaus. A transferência ocorreu após o relato de ameaças de internos. Pouco tempo depois, o agente foi demitido por justa causa. Segundo ele, o argumento da empresa foi que a Secretaria de Segurança de Administração Penitenciária teria interceptado o celular dele e encontrado uma suposta negociação de venda de aparelhos para os internos da unidade em que trabalhou anteriormente. O trabalhador então pediu a conversão da dispensa na justiça, alegou que nunca teve acesso às provas, nem chance de se defender e que a suposta interceptação de celular teria sido feita sem autorização judicial. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, manteve a sentença que havia revertido a dispensa para sem justa causa. O TRT considerou que a empresa não conseguiu demonstrar o envolvimento do agente no esquema ao apresentar apenas um ofício que pedia o afastamento, mas não a demissão. O regional também destacou a falta de investigação interna e o fato de que a quebra de sigilo telefônico teria sido feita sem autorização judicial. O pedido de indenização por dano moral, porém, foi negado. O entendimento foi que o trabalhador não demonstrou o abalo sofrido. O agente recorreu ao TST. O relator na 8ª turma, ministro Sérgio Martins, considerou que quando a justa causa é baseada em acusação de improbidade não comprovada, o dano moral é presumido, sem necessidade de provas. A decisão coincide com tese firmada no tema 62 da Tabela de Recursos Repetitivos. Assim, a 8ª turma do TST condenou a empresa ao pagamento de R$ 5.000 de indenização ao agente. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Volto com vocês, Anderson e Luana. Obrigado, Rafael. E a segunda turma manteve a demissão por justa causa de um bancário que desviou dinheiro de saques e pagamentos de clientes. Ele tentou reverter a dispensa, alegando irregularidades na condução do processo administrativo, que resultou na punição. As ministras que avaliaram o caso, no entanto, entenderam que o procedimento ocorreu dentro da legalidade. O homem trabalhou durante 4 anos numa agência da Caixa Econômica Federal em Joinville, Santa Catarina. No 3º ano, vários clientes passaram a reclamar, dizendo que estavam recebendo troco menor do que deveriam. Houve relatos também de que o dinheiro do saque do FGTS que entrava na conta era inferior ao montante devido. O gerente-geral da agência constatou 5 ocorrências em 4 dias. Os valores a menos que ficavam com o bancário variavam de R$ 500 a R$ 1.115. De acordo com o banco, o empregado convenceu a recepcionista a direcionar todas as reclamações a ele,
porque devolveria as diferenças somente aos clientes que reivindicassem. Mesmo assim, o gerente-geral da agência tomou conhecimento da prática ilícita e abriu um processo disciplinar. O empregado foi demitido por justa causa. Quando o caso chegou ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o empregado pediu a anulação do processo administrativo por supostas irregularidades. Disse que teve o direito de defesa violado e que provas documentais e testemunhais apresentadas foram desconsideradas. Mas o TRT concluiu que não houve ilegalidade e validou a dispensa. O trabalhador recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e o caso foi julgado pela 2ª turma. A relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que o profissional foi devidamente notificado, apresentou defesa escrita, foi acompanhado por advogado e pôde interpor recurso ao longo do procedimento disciplinar. Portanto, não houve irregularidade nem violação do direito de defesa. As ministras Liana Scheib e Maria Helena Malman acompanharam o voto. O bancário entrou com embargos de declaração, que foram rejeitados. No próximo bloco, agricultura, pecuária, pesca. Considerado um setor vital para a economia, o agronegócio gera milhares de empregos no Brasil. O segmento, que conta com algumas normas trabalhistas específicas, está em constante transformação. E é por isso que a biblioteca do TST fez uma seleção de artigos com essa temática. Os detalhes em instantes. O direito do trabalho e o agronegócio é o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST. Artigos, dissertações e capítulos de livros fazem parte do acervo. Para conferir, é só apontar a câmera para o QR Code na tela. E seguimos falando, Luana, de material jurídico de qualidade. Criada em junho de 1925, ainda com o nome de Revista do Conselho Nacional do Trabalho, a Revista do Tribunal Superior do Trabalho completou 100 anos agora em 2025. E ao longo de um século, a publicação passou por diversas mudanças e a cada edição são publicados conteúdos acadêmicos inéditos. A repórter Samantha Flor preparou uma reportagem especial que conta essa trajetória. Vamos assistir. Já pensou em abrir o e-mail do trabalho e encontrar uma mensagem assinada por José Saramago? Foi exatamente isso que aconteceu com José Geraldo, revisor da revista do TST. E esse é só um de muitos capítulos curiosos e marcantes da história da publicação, que em 2025 completa 100 anos. O contato inesperado aconteceu em 2002. José Geraldo Baião, revisor da revista há mais de 3 décadas, abriu a caixa de entrada do e-mail e lá estava um texto enviado pelo escritor português, Prêmio Nobel de Literatura. O ministro Dall'Azen pediu para o Saramago se ele podia publicar na nossa revista. E o Saramago manda para nós. Ele mesmo manda escrevendo um e-mail dizendo assim, eis o texto solicitado, sirva-se dele como se fosse seu. E aí o texto abriu a revista, um texto muito legal, fala sobre a globalização desigual de hoje em dia. Para mim é o volume mais marcante até hoje. Criada em julho de 1925, ainda com o nome de Revista do Conselho Nacional do Trabalho, a publicação evoluiu junto com a Justiça do Trabalho. Em 1947, ganhou o título atual, acompanhando a criação do Tribunal Superior do Trabalho. Ao longo de um século, foram muitas mudanças, da diagramação à periodicidade, da impressão ao formato digital. Desde a sua inauguração, ela teve um papel importante, mas inicialmente não como divulgador de conhecimento científico, e sim como um instrumento de divulgação, digamos, ao grande público de documentos do órgão. Por meio da revista original, divulgavam-se atas, normas,
pareceres, ementários do Conselho Nacional do Trabalho, né, e da sua estrutura organizacional. E, portanto, documentos que diziam com a área trabalhista e a área previdenciária. 1970 foi o marco da revista, ela publicou o seu primeiro artigo estritamente acadêmico e a partir de então essa evolução não parou. Nós tivemos a formação de comitês formados apenas de ministros, com o embrião do que hoje é a Comissão de Documentação e Memória. Nós tivemos aí em 2022 a atribuição do Qualis Capis B2 da revista. Então nós tivemos muitas evoluções da revista até o formato atual e até o lançamento da revista eletrônica do TST, que hoje nós temos dois formatos, né, o formato eletrônico e o formato impresso. A revista do TST é de acesso aberto e gratuito. Não há taxas para submissão, avaliação ou publicação de artigos. A cada edição é feita uma rigorosa seleção de conteúdos acadêmicos inéditos, revisados por um corpo permanente de pareceristas, que compõe a Comissão Permanente de Documentação e Memória do Tribunal. Nós temos um público bem diverso que submete artigos, né? Podem ser de direito do trabalho, processo do trabalho, direito constitucional do trabalho, economia do trabalho, sociologia do trabalho e áreas afins. Várias edições foram marcantes. Como exemplo, as que se dedicaram aos 80 anos da Justiça do Trabalho e as que trouxeram artigos de autores internacionais. Me reporto ao ano de 1967, porque a partir dessa data, a supervisão da revista passou a ser exercida por ministros do TST. E essa tarefa inicial coube, por isso também a importância do destaque, aos ministros Arnaldo Susequinde e Raimundo de Souza Moura, né, que o ministro Arnaldo Susequinde foi, né, nós todos sabemos, este precursor, né, da CLT e esse homem que viveu por 95 anos, dedicando-se, né, até o seu último momento de vida, com muita saúde intelectual, né, ao estudo e à divulgação e ao aperfeiçoamento do direito do trabalho. A revista do TST segue divulgando temas atuais. Uma das últimas edições, por exemplo, trata de pejotização. O artigo analisa se o contrato de prestação de serviços entre duas pessoas jurídicas pode ser considerado fraude. Outro exemplar mais recente fala sobre o nomadismo digital, um estilo de vida em que se usa tecnologia para realizar funções de forma remota, sem residência fixa. A revista do TST conta com artigos inéditos e originais, com periodicidade trimestral. A publicação prima pela reflexão ética, crítica e pela qualidade técnica, acadêmica e editorial dos textos. O TST, ele é a instância maior da Justiça do Trabalho, né? Então, a voz do TST é uma voz que tem muita repercussão. Então, sendo uma revista, imagina, da última instância trabalhista nacional, já cacifa a revista a ter uma penetração bem grande, não é? E a revista é importante a sua doutrina, porque nós publicamos professores doutores de grandes universidades, não só brasileiras, né? Especialistas na área, ministros, desembargadores, ou seja, os nossos textos são de pessoas que estão na ativa, na linha de frente do direito do trabalho. Um século de história que segue sendo escrito artigo por artigo. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, foi homenageado na última sessão do Tribunal Pleno que presidiu. Somos todos testemunhas aqui do empenho do ministro Aloysio, não só nesses 11 meses, por onde Vossa Excelência passou aqui no tribunal, sempre zerando o seu gabinete, sempre deixando tudo em dia, mostrando o trabalho de Vossa Excelência, o empenho de Vossa Excelência, e, ao mesmo tempo, fica aqui os nossos parabéns pelo sucesso dessa gestão. A presença de Vossa Excelência foi magnânime.
não só pelo tanto que fez, por ter priorizado realmente a atividade fim do tribunal, mas por ter se preocupado com o grande e também com as coisas que são importantes, que são aquelas do dia a dia, né, com a nossa produtividade, né, com a informatização, enfim, foram braços longos que alcançaram, né, tantos aspectos, todos relevantes. O ministro se aposenta em 1º de outubro, ao atingir a idade limite de 75 anos para o exercício da magistratura. Vossa Excelência conduziu a política da Justiça do Trabalho, política de conciliação e mediação da Justiça do Trabalho, de forma exemplar, estabelecendo os nossos núcleos de conciliação cada vez mais profissionalizados, cada vez mais eficientes, trazendo com isso grande retorno para a sociedade brasileira. Vossa Excelência é aquela pessoa que nos dá um norte, e isso realmente é algo que precisa ser reconhecido. É um magistrado que vive a Justiça do Trabalho e que vive o Tribunal Superior do Trabalho. Finalmente, eu preciso também falar publicamente do reconhecimento por todo o apoio de Vossa Excelência na minha vida como magistrado. Na minha caminhada, eu tive alguns anjos, e um desses anjos foi Vossa Excelência. Ele agradeceu aos colegas pela oportunidade de reafirmar o papel, a autoridade e a competência da Justiça do Trabalho. Nós somos responsáveis pelo crescimento, nós somos responsáveis pela continuidade e nós somos responsáveis por toda a estrutura e a magnitude de um ramo do Poder Judiciário. E a nossa resposta é o trabalho. Aonde quer que Vossa Excelência vai ou foi, fez muito bem feito aquilo que se propôs. Então, eu acho que essa é uma das principais características da personalidade do ministro Aloysio. Portanto, desejamos uma nova e edificante caminhada, com muita luz, alegria e novas realizações. Vossa Excelência, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida e sem desdouro dos demais, é um dos magistrados mais extraordinários que eu já conheci na Justiça do Trabalho, ao longo dos meus 37 anos de carreira. E espero que Vossa Excelência tenha toda a felicidade que Vossa Excelência merece nessa nova etapa de vida. Seja muito feliz, ministro Aloysio. Meus parabéns. Na mesma sessão, o Pleno aprovou 8 novas teses vinculantes que devem ser aplicadas em toda a Justiça do Trabalho. Uma delas estabelece que o empregado que ocupa cargo de confiança tem direito ao pagamento em dobro dos dias destinados a repouso, quando trabalhados e não compensados. 3 novos temas também foram afetados ao Pleno e vão ser julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga também participou da cerimônia de entrega do 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário. As reportagens premiadas na categoria Justiça do Trabalho destacaram temas relativos a direitos humanos, cidadania e tecnologia. A cerimônia de entrega ocorreu na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A edição de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Para assistir a essa e outras edições do Revista TST, é só acessar o nosso canal youtube.com/TST. Também é possível acompanhar pelo aplicativo TV Justiça Mais. Tchau, tchau!